Você já sentiu o peso do silêncio? Não o silêncio pacífico de uma casa adormecida, mas o silêncio barulhento de uma exclusão. Aquele que grita que você não pertence, que o seu tempo passou, que o seu espaço foi ocupado. Descobri que a forma mais cruel de abandono no século XXI não é uma porta batida na sua cara, mas o som suave do toque num aplicativo de celular. Um carro de um estranho sendo chamado para te levar para longe, para que a sua presença não contamine a fotografia perfeita que os outros querem tirar. Meu nome é Irene, tenho 70 anos e por 45 deles, minha profissão e minha paixão foi ensinar as pessoas a dirigir. Eu era instrutora de autoescola. Passei a vida no banco do passageiro, com os pés nos pedais auxiliares, ensinando milhares de jovens e adultos sobre controle, sobre atenção, sobre a liberdade que um volante pode proporcionar. Mal sabia eu que meu único filho, Eduardo, para quem eu dediquei cada quilômetro da minha existência, usaria essa mesma lição de liberdade para me deixar para trás, parada na calçada. Minha história com carros e sacrifícios começou cedo. Casei-me com Afonso, um homem bom, um contador de piadas incurável que trabalhava como representante comercial. Nossa vida era modesta, mas rica em risadas. Nosso primeiro carro, um Fusca azul celeste, que chamávamos de Trovão Azul, foi nossa maior conquista. Foi nele que trouxemos Eduardo da maternidade, enrolado num cobertor amarelo. Foi nele que fizemos nossa única viagem para a praia, com os sanduíches de queijo amassados no banco de trás e o som do mar entrando pelas janelas. Afonso se foi cedo demais, levado por um infarto fulminante que não deu tempo para despedidas. De repente, eu estava sozinha, com um filho de 8 anos e o Trovão Azul na garagem. Para sustentar a casa, intensifiquei meu trabalho na autoescola. Eu era conhecida como a melhor instrutora da cidade, a Dona Irene da baliza perfeita. Minha paciência era infinita. Eu entendia que, para muitos, dirigir não era apenas uma habilidade. Era a conquista de uma dignidade, a prova de que poderiam ir aonde quisessem. Cada centavo que eu ganhava era para o Eduardo. O Trovão Azul foi vendido para pagar um cursinho pré-vestibular que ele queria fazer. Vendi minha liberdade sobre rodas para que ele pudesse pavimentar o futuro dele. Eu passei a andar de ônibus e não me arrependi por um único dia. O orgulho que senti quando ele passou em arquitetura, na melhor universidade do estado, pagou o preço de 1000 Fuscas. Lembro-me de uma noite, quando ele estava no meio da faculdade, exausto com um projeto. Eu lhe levei um prato de canja e ele, com os olhos vermelhos de cansaço, segurou minha mão, áspera do contato constante com o volante. "Mãe, um dia", ele disse, a voz cheia de uma sinceridade que hoje me assombra, "eu vou me formar. Vou ganhar muito dinheiro e vou te dar o carro mais bonito e confortável do mundo. A senhora nunca mais vai precisar pegar um ônibus na vida." Eu acreditei nele. Abracei meu filho e senti que cada sacrifício valia a pena. Ele se formou com honras, um arquiteto talentoso. Conseguiu um bom emprego e pouco depois conheceu Sofia. Ela vinha de uma família abastada, os Carvalho. O pai, um cirurgião plástico renomado, a mãe, uma socialite profissional. Eram pessoas que viviam num universo de aparências, onde o valor de alguém era medido pela marca do relógio ou pelo endereço no cartão de visitas. Sofia era linda, educada, mas havia nela uma frieza calculista. Ela me tratava com uma cordialidade que parecia ensaiada, cheia de Dona Irene para cá, Dona Irene para lá. Mas seus olhos me avaliavam constantemente e eu sempre saía reprovada na inspeção. Aos poucos, meu filho começou a mudar. O Eduardo, que amava meu bife à parmegiana, agora só queria ir a restaurantes de culinária molecular. O rapaz, que usava camisetas e jeans, passou a só vestir marcas italianas que eu nem sabia pronunciar. E a nossa casa, o nosso lar, começou a ser pequena demais para a grandeza dele. A notícia de que eu seria avó foi a maior alegria da minha vida. Um neto. Um pedacinho de Eduardo, de Afonso, para eu amar. Naquele dia, a promessa antiga do meu filho ecoou na minha mente, mas de forma invertida. Eu não esperaria ele me dar um carro. Eu daria a eles o carro dos sonhos. É para a segurança do meu neto. Anunciei durante um almoço de domingo. Quero dar a vocês um carro novo,
Um SUV grande, seguro, para levarem meu menino para passear. Eduardo ficou sem graça. Sofia, no entanto, brilhou. Sogra, que ideia maravilhosa! Estávamos mesmo precisando. Tem um modelo que eu vi, o novo da marca alemã, é considerado o mais seguro da categoria. O carro que ela mencionou custava mais do que eu ganhara nos últimos 10 anos. Mas a ideia de ver meu neto, ainda na barriga da mãe, seguro e protegido, me cegou. Fui ao banco. Usei a maior parte das economias que juntei por toda a vida para dar uma entrada substancial. Mas ainda não era o suficiente. O gerente, um velho conhecido, me olhou com preocupação. Dona Irene, o valor do financiamento é muito alto. As parcelas vão consumir quase toda a sua aposentadoria. Não se preocupe, eu disse, com a confiança de uma mãe que faz o sacrifício final. Eu dou um jeito. É pelo meu neto. Meu nome limpo. Minha reputação de pagadora impecável, construída ao longo de 50 anos, me garantiram a aprovação. O financiamento, uma dívida que me acompanharia pelo resto da minha vida, ficou no meu nome. Eu era a proprietária legal, a devedora principal. Para eles, era um presente. Para mim, era o último grande ato de amor. E isso nos leva a hoje, o batizado do meu neto, Lucas. A celebração seria na casa de Campo dos Carvalho, um evento para poucos e selecionados convidados. Passei a semana ansiosa, com a roupa que eu mesma costurei separada, um vestido de linho azul marinho, simples e elegante. Às 10 da manhã, eles chegaram. O SUV preto reluzente parou em frente à minha casa. Parecia uma pantera adormecida, um colosso de luxo e tecnologia que contrastava com a simplicidade da minha rua. Eduardo desceu, abriu a porta de trás. De lá saíram os pais de Sofia, o Dr. Carvalho com seu ar de superioridade e sua esposa, com um vestido que provavelmente custou mais que o meu sofá. Sofia saiu do banco do passageiro, segurando o pequeno Lucas no bebê conforto. Eu saí de casa, o coração transbordando, segurando um pequeno presente que embrulhara com tanto carinho. Bom dia, eu disse sorrindo. Os Carvalho me deram um aceno de cabeça frio. Sofia forçou um sorriso. Eduardo, meu filho, evitou meu olhar. Mãe, que bom que a senhora está pronta. Ele começou, a voz estranhamente tensa. Então, a gente precisa ir na frente. E não vai dar para a senhora ir com a gente. As palavras pairaram no ar, sem sentido. Como assim, meu filho? Eu estou pronta. É só entrar. Ele coçou a nuca, um gesto que fazia desde criança quando estava prestes a mentir. É que o carro novo, sabe? O espaço. Os pais da Sofia vieram conosco e o bebê conforto ocupa um assento inteiro e as bolsas do Lucas... Não tem espaço, mãe. Não tem espaço? Repeti, olhando para o interior cavernoso do SUV, que poderia facilmente acomodar um time de futebol. Foi a senhora Carvalho quem deu o golpe de misericórdia com uma voz doce e venenosa. Irene, querida, não leve a mal. É que a viagem é um pouco longa e nós gostamos de ir com conforto. Você entende, não é? Eu entendi. O espaço que faltava não era físico, era social. Minha presença simples, meu vestido costurado à mão, meu cheiro de polvo, não cabia no carro de luxo deles. A vergonha era o passageiro que ocupava o meu lugar. Eduardo, vendo a dor em meu rosto, apressou-se em oferecer sua solução magnânima. Mas eu já resolvi tudo, mãe, ele disse, com um falso tom de eficiência, puxando o celular do bolso. Chamei um Uber para a senhora. Ele chega em 3 minutos. A senhora vai direto para lá. Tranquila, sem aperto. A gente se encontra na festa. Ele me mostrou a tela do aplicativo como se me mostrasse um troféu. Um estranho. Meu filho estava me mandando para o batizado do meu neto na companhia de um estranho, para que os sogros pudessem viajar com conforto. E o carro que era a razão da minha exclusão, era o meu presente. A materialização do meu sacrifício. A dívida que me manteria trabalhando até o fim dos meus dias. Naquele instante, algo dentro de mim, uma antiga viga de sustentação do meu amor incondicional, trincou e se partiu em 1000 pedaços. A dor foi tão aguda, tão lancinante, que por um segundo o mundo ficou branco. Mas então, a dor deu lugar a uma clareza fria, cortante como o vidro quebrado. Eu olhei para o carro, para os sogros com seus rostos impassíveis,
para Sofia, que ajeitava o bebê sem olhar para mim, e finalmente para o meu filho, meu Eduardo, que me oferecia um Uber como quem oferece uma esmola. E eu sorri. Não foi um sorriso de tristeza ou de resignação. Foi um sorriso genuíno, calmo, quase divertido. Um sorriso que os confundiu. Eles esperavam lágrimas, súplicas, um escândalo. Não esperavam a paz. Não se preocupe, meu filho, eu disse, minha voz saindo assustadoramente serena. É uma ótima ideia. Mais prático, realmente. Pode deixar. O Uber chegou. Um carro modesto, limpo. O motorista, um rapaz gentil, desceu e abriu a porta para mim. Antes de entrar, virei-me para meu filho. Divirtam-se na viagem. O carro é realmente muito confortável. Foi uma boa escolha. Entrei no carro. O motorista fechou a porta. O som do clique foi o som de uma fechadura se abrindo. Enquanto o Uber se afastava, olhei pelo retrovisor. Vi meu filho e sua nova família, parados ao lado do SUV preto, a imagem da vitória, a imagem que eles queriam. O sorriso sumiu do meu rosto, substituído por uma máscara de pura e gélida resolução. Peguei minha bolsa, tirei de dentro o meu celular e a pequena agenda onde eu guardava os números importantes. O motorista me olhou pelo espelho. "Tudo bem, senhora?" "Tudo ótimo, meu rapaz", respondi. "Melhor impossível." Procurei o número na minha agenda. Banco Central de Financiamento, atendimento ao cliente. Disquei. A voz eletrônica atendeu. Esperei pacientemente pelas opções. "Para falar sobre o seu contrato de financiamento, disque 3. Eu disquei 3. A batalha pela minha dignidade não seria travada com gritos ou lágrimas, seria travada com uma ligação telefônica. E eu estava prestes a apertar o botão que acionaria a demolição do castelo de cartas deles, construído com o meu dinheiro e a minha humilhação. A viagem até a casa de campo dos Carvalho seria longa. Eu teria tempo de sobra. A porta do Uber se fechou com um clique suave, abafando o mundo exterior. Por um instante, o silêncio dentro do carro foi absoluto. Um vácuo que me separava da cena que eu acabara de deixar para trás. Meu filho, sua nova família e o SUV preto reluzente, um monumento à minha dedicação e agora à minha exclusão. Olhei para o rosto do motorista no retrovisor, um rapaz jovem com um olhar cansado, e forcei o mesmo sorriso sereno que mostrara a Eduardo. Por dentro, porém, a calma era uma fina camada de gelo sobre um oceano em fúria. "Para a casa de campo dos Carvalho, no condomínio Colinas Verdes, por favor", eu disse, a voz soando surpreendentemente normal. Enquanto o carro se afastava da minha rua, peguei o celular. A tela ainda mostrava o número do banco que eu havia discado. Respirei fundo e apertei o botão de chamada novamente. A mesma voz eletrônica, as mesmas opções. Disque 3. A espera pareceu uma eternidade, preenchida pelo som de uma música instrumental insossa. "Central de Financiamento. Bom dia, meu nome é Patrícia. Em que posso ajudar?" "Bom dia, Patrícia. Meu nome é Irene Guzmão. Eu gostaria de informações sobre o cancelamento de um contrato de financiamento de veículo." Minha voz era a da Irene, instrutora de autoescola. Calma, clara, no controle. "Certo, senhora Irene. Pode me confirmar seu CPF, por favor?" Recitei os números de memória. Cada dígito, uma pedra no alicerce da minha vida de responsabilidade fiscal. A mesma responsabilidade que me permitiu cavar o buraco financeiro em que eu me encontrava. "Obrigada. Localizei seu contrato. Refere-se a um SUV da marca alemã, modelo X5, financiado em 48 parcelas. O contrato foi assinado há 3 semanas. Confere?" "Confere, Patrícia. E a senhora deseja cancelar?" Havia uma nota de surpresa na voz dela. "Senhora, como o veículo já foi retirado da concessionária, o cancelamento implica em multas contratuais significativas, além da devolução imediata do bem." "Eu conheço os termos, Patrícia. Li cada linha do contrato antes de assinar", respondi. O veículo foi um presente, mas a pessoa presenteada, meu filho, demonstrou ser incapaz de honrar o espírito do presente. Legalmente, o carro ainda está em meu nome e sob alienação fiduciária do banco. Eu não sou apenas a fiadora, sou a devedora principal e proprietária legal até a quitação.
Quero iniciar o processo de devolução amigável do veículo e arcar com as multas rescisórias. Houve um silêncio do outro lado da linha. Eu não era uma cliente em pânico. Eu era uma mulher executando uma decisão de negócios. Entendo, senhora. É uma decisão irrevogável? Tão irrevogável quanto o nascer do sol amanhã, eu disse. Certo. Vou abrir o protocolo de solicitação de cancelamento e devolução. Um analista do nosso departamento de retenção entrará em contato com o beneficiário do veículo, o Sr. Eduardo Guzmão, dentro das próximas horas para agendar a vistoria e a retirada. O processo pode levar alguns dias, mas a solicitação já está registrada. Obrigada, Patrícia. Você foi muito eficiente. Desliguei o telefone e o guardei na bolsa. Uma onda de terror e euforia me percorreu. Estava feito. O presente fora cancelado. A bomba relógio fora ativada e o cronômetro começara a correr. O motorista do Uber, que provavelmente ouvira toda a conversa, olhou-me pelo retrovisor, os olhos arregalados de curiosidade, mas não disse nada. A viagem para o condomínio de luxo era de quase 1 hora. 1 hora que usei para mergulhar nas águas turvas da minha memória, tentando entender como havíamos chegado àquele ponto. A imagem de um Eduardo de 16 anos me veio à mente com uma nitidez dolorosa. Eu estava lhe ensinando a dirigir no nosso velho trovão azul, que na época já era uma relíquia barulhenta. Ele estava tenso, as mãos suando no volante. Calma, meu filho, eu lhe disse com a minha voz de instrutora. Sinta o carro, não brigue com ele. A embreagem tem um ponto certo, um segredo. Você só precisa ouvir com o pé. Ele sorriu, aquele sorriso aberto e cheio de dentes que iluminava o mundo. É difícil, mãe. Tudo que vale a pena na vida é um pouco difícil no começo, respondi. Mas a sensação de liberdade quando você domina a máquina, quando você percebe que pode ir para onde quiser, essa sensação não tem preço. Naquele dia, ele conseguiu. Deu a primeira volta no quarteirão sozinho, o rosto brilhando de orgulho. Quando estacionou em frente de casa, ele me abraçou com força por cima do câmbio. Obrigado, mãe! A senhora é a melhor professora do mundo. Onde estava aquele menino? Onde estava o jovem que via em mim a chave para a sua liberdade e não um obstáculo para o seu conforto? A resposta, eu sabia, estava na influência sutil e constante de uma nova família, de um novo mundo que o ensinara a ver meus sacrifícios não como presentes, mas como passivos embaraçosos. Lembrei-me de uma conversa com Afonso, meses antes de ele partir. Eduardo era adolescente e estava desesperado para ser aceito por um grupo de amigos mais ricos da escola. Ele tem um coração bom, Irene, Afonso me disse, enquanto me observava costurar um remendo na calça jeans do filho. Mas ele quer agradar demais. Tem medo de ser diferente. Tome cuidado para que um dia, na ânsia de agradar os de fora, ele não acabe por desagradar quem está dentro de casa. As palavras do meu marido, ditas há mais de 20 anos, soavam como uma profecia. Eduardo, na sua ânsia de agradar os Carvalho, de se encaixar no mundo sofisticado de Sofia, me desagradara. Não, era mais do que isso. Ele me descartara. O carro entrou pelos portões imponentes do condomínio Colinas Verdes. Era um universo à parte. Casas que mais pareciam palácios, gramados que pareciam tapetes, um silêncio asséptico que contrastava com a vida pulsante do meu bairro. O motorista seguiu as placas em direção à sede social. É ali, senhora? Ele perguntou, apontando para uma construção suntuosa, com janelas de vidro do chão ao teto, de onde já se ouvia o som de uma música suave e risadas contidas. Eu olhei para aquele lugar. Imaginei a cena. Eu chegando sozinha, de Uber, enquanto meu filho e sua nova família chegavam no carro de luxo que eu pagava. Imaginei os olhares de pena dos Carvalho, o sorriso condescendente de Sofia, a forma como Eduardo me apresentaria aos seus amigos importantes, talvez com uma piada sobre a aventura da mãe no transporte por aplicativo. Imaginei-me sentando a uma mesa, forçando um sorriso, engolindo a humilhação junto com o canapé, apenas para manter a paz, apenas para não estragar o dia. E uma náusea subiu pela minha garganta. A antiga Irene faria isso. A antiga Irene engoliria o choro, calçaria a máscara da mãe compreensiva e cumpriria seu papel de figurante. Mas a antiga Irene havia ficado para trás, na calçada da minha rua.
Não, meu rapaz, eu disse, a voz firme. Houve uma mudança de planos. O senhor pode, por favor, dar a volta e me levar para casa? O motorista me olhou pelo espelho, a confusão em seu rosto. Mas... A senhora não vai ficar para a festa? A festa, meu caro, acabou para mim, respondi. Vamos para casa. O caminho de volta foi diferente. Não havia mais flashbacks dolorosos. Havia um silêncio produtivo. Um vazio que eu começava a preencher com as minhas próprias vontades. A cada quilômetro que nos afastava daquele mundo de aparências, eu me sentia mais perto de mim mesma. Ao chegar em casa, paguei ao motorista com uma gorjeta generosa. Ele me olhou com simpatia. Tenha um bom dia, senhora. E, seja qual for o problema, espero que se resolva. Já se resolveu, meu filho. Já se resolveu, eu disse. E pela primeira vez, sorri com sinceridade. Entrei em casa e a primeira coisa que fiz foi tirar aquele vestido azul marinho. Ele era lindo, mas era a roupa de uma personagem que eu não interpretaria mais. Vesti uma calça de moletom confortável e uma camiseta antiga. Fui para a cozinha e, num ato de puro desafio, comecei a preparar um virado à paulista, com tutu de feijão, bisteca de porco e ovo frito. O prato favorito de Eduardo na infância, que Sofia uma vez descreveu como uma bomba de gordura um tanto quanto rústica. O cheiro que encheu a casa era o cheiro da minha identidade. Enquanto cozinhava, coloquei para tocar um vinil antigo de Clara Nunes, uma cantora que os Carvalho provavelmente considerariam folclórica demais. A voz poderosa da Clara, cantando sobre guerreiras e portelas, encheu a minha casa e a minha alma. Sentei-me à minha pequena mesa da cozinha, comi o meu virado à paulista e, pela primeira vez em anos, saboreei não apenas a comida, mas a minha própria companhia. Depois do almoço, o telefone tocou. O fixo. Meu coração deu um salto. Olhei para o identificador de chamadas. Era Eduardo. Ele devia estar no meio da festa, cercado de gente, e o banco já o havia contatado. Deixei tocar. 1, 2, 10 vezes. O som estridente era a trilha sonora do pânico dele. Finalmente parou. Minutos depois, meu celular, que eu havia religado, começou a vibrar. Mensagens, uma atrás da outra. Mãe, que brincadeira é essa? O banco me ligou. Estão falando em buscar o carro. O que está acontecendo? Mãe, me atende. Isso é um absurdo. A Sofia está tendo uma crise de nervos. Você está estragando o batizado do seu neto. Eu exijo que você resolva isso agora. É o mínimo que você pode fazer depois de não ter nem aparecido na igreja. Li as mensagens, uma a uma. Nenhuma delas perguntava por mim. Nenhuma dizia, mãe, a senhora está bem? O foco era o carro, a crise de Sofia, a festa estragada. Eu era um problema a ser resolvido, uma engrenagem defeituosa que precisava ser consertada para que a máquina deles voltasse a funcionar. Com uma calma que me surpreendeu, digitei uma única resposta, enviada para o número dele. Eduardo, não há engano nenhum. Eu cancelei o presente. Pessoas que não têm espaço para mim no carro não deveriam ter espaço para o meu dinheiro na garagem. Não me ligue mais sobre este assunto. A partir de agora, o carro é um problema entre você e o banco. Tenha uma boa festa. Enviei e desliguei o celular novamente. Senti um alívio imenso. A declaração de independência havia sido oficialmente emitida. Caminhei até a minha estante e peguei um velho álbum de fotografias. Sentei-me na minha poltrona, a mesma que Afonso usava para ler o jornal, e comecei a folhear. Vi fotos minhas, jovem, sorrindo ao lado do trovão azul. Fotos do meu casamento. Fotos de um Eduardo pequeno, feliz, desdentado. Eu estava procurando por mim mesma naquelas imagens. A Irene que existia antes de se tornar apenas a mãe do Eduardo. E lentamente, sob as camadas de tempo e de sacrifício, comecei a encontrá-la. A campainha tocou no final da tarde, um som violento, insistente. Sabia que era ele. Não atendi. Ele gritou meu nome do portão, mas eu apenas aumentei o volume da minha música. Eventualmente, ele se cansou e foi embora. A noite caiu, e com ela, uma paz profunda. Eu havia sobrevivido ao primeiro dia da minha nova vida. Sentei-me na varanda, olhando para a rua tranquila. Na minha mesa de centro estava o meu passe de ônibus, o cartão que me levava para todo lugar. Peguei-o na mão.
Ele não era mais um símbolo de sacrifício. Era um símbolo de autonomia. Com ele, eu podia ir para onde quisesse. E pela primeira vez em décadas, a pergunta que surgiu na minha mente não foi aonde o Eduardo precisa ir, mas sim aonde eu quero ir. Abri o jornal do dia e meus olhos pousaram num pequeno anúncio de uma agência de viagens. Excursão para as cidades históricas de Minas Gerais. Ouro Preto, Mariana, Tiradentes. Uma viagem ao coração do Brasil. Um sorriso brotou em meus lábios. Eu sempre quisera ver os anjos de Aleijadinho. Sempre quisera caminhar pelas ruas de pedra. Sentir o cheiro da história. Afonso e eu planejamos essa viagem, mas nunca a fizemos. Depois, a vida, o trabalho, o Eduardo. Nunca houve tempo ou dinheiro. Agora, havia. O dinheiro que não estava mais comprometido com um SUV preto estava ali, na minha conta, esperando por mim. Esperando por Irene. A liberdade que eu passei a vida ensinando os outros a encontrar na estrada, eu estava finalmente prestes a descobrir por mim mesma. E a minha primeira parada seria o coração do Brasil. O silêncio que se instalou na minha casa após as chamadas e mensagens furiosas de Eduardo não era um silêncio de paz, mas de expectativa. Era como a quietude tensa que se instala numa sala de aula depois que o professor anuncia que irá entregar as provas. Eu sabia que a nota deles seria vermelha. A questão era como eles reagiriam ao recebê-la. Passei o resto daquele dia e a noite seguinte num estado de alerta, esperando a qualquer momento o som de pneus cantando na minha rua, a batida raivosa na minha porta. Mas ela não veio. Na manhã seguinte, acordei com o som dos pássaros e uma resolução que parecia ter se solidificado em minha alma durante o sono. Eu não iria ficar ali, entrincheirada, esperando pelo próximo ataque. Eu havia passado a vida inteira no banco do passageiro da minha própria existência, reagindo às necessidades e aos caprichos dos outros. Agora era a minha vez de assumir o volante. Fui até a sala, peguei o jornal que o entregador deixara no meu portão e abri diretamente na página de classificados de turismo. Lá estava ele, o pequeno anúncio que me chamara a atenção. Tesouros de Minas Gerais. Olhei para a foto de uma igreja barroca com seus anjos de pedra e suas janelas curvas e senti um chamado. Uma promessa que eu e Afonso fizemos um ao outro, numa noite distante de que um dia conheceríamos Ouro Preto. Um dia. Aquele um dia, percebi, havia chegado. Com uma determinação que me surpreendeu, disquei o número da agência. A voz do outro lado era de uma moça jovem e animada. Bom dia, Agência Caminhos do Brasil, em que posso ajudar? Bom dia, meu nome é Irene. Eu vi o anúncio da excursão para Minas Gerais. Gostaria de saber se ainda há vagas para a próxima saída. Só um momento, dona Irene. Sim, temos sorte. Restam 2 vagas no ônibus. A saída é na próxima segunda-feira. São 5 dias. A senhora vai com mais alguém? Respirei fundo, saboreando a resposta. Não, vou sozinha. E quero a minha vaga. A semana que antecedeu a viagem foi uma das mais vivas que eu tivera em anos. Fiz uma pequena mala, escolhendo roupas confortáveis, um bom par de sapatos para a caminhada, um chale para as noites frias das montanhas. Cada peça que eu dobrava e guardava era um ato de autonomia. Não havia ninguém para opinar, para dizer que a cor não combinava, que o tecido era simples demais. Eram as minhas roupas, para a minha viagem. Na sexta-feira antes da partida, a cena que eu tanto esperava e temia aconteceu. Um vizinho fofoqueiro, mas de bom coração, tocou minha campainha, o rosto uma mistura de espanto e deleite. Dona Irene, a senhora não vai acreditar? Um guincho! Um guincho acabou de levar embora aquele carrão preto do seu filho. Estava estacionado na rua do condomínio dele. A esposa dele, a tal Sofia, fez um escândalo no meio da rua. Gritava com os homens do guincho, falava no celular, parecia uma louca. Foi uma cena, dona Irene, uma cena! Eu apenas sorri, um sorriso enigmático. Sério, seu Clóvis? Que coisa, não? Esses financiamentos de hoje em dia são tão complicados. Ele foi embora, satisfeito por ter sido o portador da notícia, e eu fechei a porta. Uma sensação de justiça cósmica me aquecendo por dentro. A consequência não era mais uma ameaça abstrata. Era um fato.
O símbolo do status e da minha humilhação havia sido publicamente removido. A viagem de ônibus para Minas Gerais foi uma jornada para dentro de mim mesma. Enquanto as paisagens de São Paulo davam lugar às montanhas e aos campos verdes de Minas, eu sentia as camadas de preocupação e ressentimento se desfazendo. No assento ao meu lado, viajava uma senhora falante e de olhos vivos, que se apresentou como Helena, uma professora de história aposentada. "Primeira vez em Minas, Irene?" ela perguntou. "Primeira vez viajando sozinha em 50 anos", respondi, e a verdade daquela frase me atingiu com força. Helena se tornou minha companheira de viagem. Ela conhecia a história de cada cidade, de cada igreja, de cada beco. E, entre uma explicação sobre o ciclo do ouro e uma parada para comer o melhor pão de queijo do mundo, nossas histórias pessoais começaram a se entrelaçar. Contei a ela sobre Eduardo, sobre Sofia, sobre o Uber e o carro. Ela me ouviu com a atenção de uma historiadora analisando um documento raro. "Minha querida", disse ela enquanto estávamos sentadas na Praça de Tiradentes, "nós, da nossa geração, fomos criadas para sermos o alicerce, a base invisível sobre a qual os outros constroem seus palácios. Eles se esquecem que, sem o alicerce, o palácio desmorona. O que você fez não foi um ato de vingança, foi um ato de engenharia. Você testou a estrutura do amor do seu filho e descobriu que era feita de isopor." As palavras dela me deram uma nova perspectiva. Eu não era uma mãe cruel. Eu era uma engenheira da minha própria vida, condenando uma estrutura que ameaçava desabar sobre mim. O ápice da minha jornada aconteceu em Congonhas, em frente aos profetas de Aleijadinho. Eu fiquei ali, parada por quase 1 hora, olhando para aquelas estátuas de pedra-sabão. Eram figuras torturadas, imperfeitas, esculpidas pela dor e pela doença, mas que se erguiam em direção ao céu com uma dignidade e uma força que me deixaram sem ar. Elas não eram belas apesar de suas deformidades. Eram belas por causa delas. Naquele momento, em frente àqueles gigantes de pedra, eu tive uma epifania. Eu passei a vida inteira tentando ser perfeita para o meu filho. A mãe que não falhava, a provedora que não cansava, a mulher que escondia suas próprias rachaduras para que a fachada dele permanecesse impecável. E, ao fazer isso, eu havia me tornado pequena, polida, sem graça. A minha força, como a dos profetas de Aleijadinho, não estava na perfeição, mas nas cicatrizes, na resiliência, na capacidade de permanecer de pé, mesmo quando tudo por dentro parecia quebrado. Voltei para casa 5 dias depois. Uma mulher diferente. Trazia na mala não apenas lembrancinhas de Minas, mas uma nova bagagem de autoestima e clareza. A casa, antes um lugar de espera, agora me pareceu um porto, o meu porto seguro, de onde eu poderia zarpar para novas aventuras e para onde eu sempre poderia voltar. A calmaria, no entanto, durou pouco. 1 semana após meu retorno, recebi uma visita inesperada. Era Sofia. Ela tocou a campainha e, quando abri a porta, quase não a reconheci. A mulher impecável, de cabelos escovados e maquiagem de grife, dera lugar a uma figura abatida, de olheiras fundas e com os olhos vermelhos de choro. "Dona Irene", ela começou, a voz trêmula. "Podemos conversar?" Dei passagem, mas não a convidei para se sentar. Ficamos ali, no meio da minha sala. Ela olhou ao redor, notando a ausência do SUV preto pela janela da frente. "Eu vim pedir desculpas", disse ela, as palavras parecendo custar-lhe um esforço imenso. "Eu sei que o que fizemos foi horrível. Meus pais, eles podem ser muito snobs. E eu deixei que a pressão deles e a minha própria insegurança nos levassem a fazer aquela coisa terrível com a senhora. Eu nunca quis te magoar." Eu a ouvia em silêncio, analisando cada palavra. Era um discurso bem ensaiado, a performance da nora arrependida. Mas não havia verdade ali. Havia apenas estratégia. Nós estávamos tão preocupados com a senhora, ela continuou, tentando uma nova tática. Quando a senhora sumiu, ficamos desesperados. "O Eduardo está arrasado, não come, não dorme. Ele te ama, sogra. Nós te amamos, só queremos consertar as coisas." "Entendo", respondi, a voz calma. "E como vocês pretendem consertar as coisas, Sofia?" Seus olhos brilharam. Ela achou que eu havia mordido a isca.
Bem, o carro. Foi um mal-entendido terrível. O banco foi tão inflexível. Mas se a senhora conversasse com eles, explicasse que foi um impulso, que se arrependeu, tenho certeza de que eles reativariam o financiamento e nós poderíamos voltar a ser uma família. Eu prometo que, de agora em diante, tudo será diferente. Ali estava, o verdadeiro motivo da visita. A tentativa de me manipular com lágrimas e falsas promessas para reaver o carro, o símbolo de status que eles haviam perdido. Caminhei até a minha poltrona e, pela primeira vez, sentei-me, convidando-a com um gesto a fazer o mesmo. Ela se sentou na beirada do sofá, ansiosa. Sofia, comecei. O tom agora não mais de uma sogra magoada, mas de uma mulher de negócios fechando um acordo ruim. A sua performance foi excelente, realmente comovente, mas eu não estou mais comprando o que você está vendendo. O rosto dela se contraiu. Como assim? Eu não sumi, Sofia. Eu viajei. Fui a Minas Gerais, um lugar que sempre sonhei conhecer. E foi maravilhoso. Descobri que a minha própria companhia é muito mais agradável do que a de pessoas que me medem pelo que eu posso proporcionar. E esta conversa não é sobre os seus pais. É sobre as escolhas que você e o Eduardo, 2 adultos, fizeram. A escolha de me humilhar. A escolha de me descartar. Levantei-me e fui até a estante. Peguei uma pequena escultura de pedra-sabão que trouxera de Minas. Um anjo torto e magnífico. Eu não vou ligar para banco nenhum, Sofia. O presente foi cancelado porque o respeito foi cancelado primeiro. O carro, o financiamento, as multas. Tudo isso agora é consequência das escolhas de vocês. E adultos responsáveis arcam com as suas consequências. A máscara do arrependimento caiu do rosto dela, revelando a fúria por baixo. Então é isso? A senhora vai destruir a vida do seu próprio filho por causa de uma birra? Por um capricho de velha orgulhosa? Pelo contrário, Sofia, respondi, colocando o anjo de volta na estante. Estou pela primeira vez dando a ele a chance de construir a própria vida, sem os meus atalhos financeiros. E isso, minha cara, não é destruir. É o maior ato de amor que uma mãe pode oferecer. Abri a porta da sala. Acredito que nossa conversa terminou. Tenha um bom dia. Ela se levantou, os olhos fuzilando-me com um ódio impotente, e saiu batendo a porta. O som ecoou pela casa, mas não me abalou. Eu estava em paz. Sentei-me novamente, olhando para o meu anjo de aleijadinho. Eu sabia que a batalha não terminara. Eles haviam tentado a manipulação emocional e falharam. O próximo passo deles seria mais formal, mais agressivo. E eu estaria pronta. Naquela noite, antes de dormir, peguei minha agenda e anotei em letras grandes na página do dia seguinte. Ligar para o Dr. Arruda. É hora de montar a nossa estratégia de defesa. A antiga Irene, a instrutora de autoescola, ensinava a dirigir na defensiva. A nova Irene, a proprietária da sua própria vida, estava prestes a aprender a atacar. E a estrada à minha frente, antes nebulosa e assustadora, agora parecia clara e cheia de possibilidades. A porta que Sofia bateu ao sair de minha casa ecoou por dias. Mas, diferentemente do que ela talvez esperasse, o som não me intimidou. Foi uma fanfarra. O anúncio de que a guerra fria de manipulações e humilhações veladas havia acabado, e a guerra declarada, com suas táticas mais abertas e desesperadas, estava prestes a começar. E pela primeira vez na vida, eu me sentia pronta para a batalha. Seguindo o plano que traçara mentalmente, a primeira ligação que fiz naquela manhã foi para o Dr. Arruda Jr. Dr. Arruda, bom dia. É a Irene. Tive uma visita da minha nora ontem. Relatei a ele, com a precisão de um boletim de ocorrência, a tentativa de manipulação de Sofia, suas lágrimas de crocodilo, o pedido para que eu reativasse o financiamento e a ameaça velada em seu olhar ao partir. Ele ouviu em silêncio do outro lado da linha. Previsível, disse ele quando terminei. Eles tentaram o ataque emocional e falharam. Agora, eles vão escalar. Vão tentar o ataque legal, dona Irene. Vão usar a única arma que lhes resta. A tentativa de desqualificar a senhora. Vão alegar prodigalidade, senilidade, qualquer coisa para convencer um juiz de que a senhora não tem mais capacidade de gerir seus próprios bens. E o que fazemos? Perguntei, sentindo um calafrio, mas não de medo, de antecipação.
Nós nos antecipamos. Vamos construir um caso tão sólido sobre a sua competência e a má-fé deles que a petição deles será risível antes mesmo de ser protocolada. Continue com a sua vida, Dona Irene. Vá às suas aulas, encontre suas amigas, viaje. Cada ato de autonomia da senhora é um tijolo no nosso muro de defesa. Deixe a papelada comigo. E foi o que fiz. Mergulhei de cabeça na minha nova existência. A viagem a Minas Gerais havia aberto uma janela na minha alma, e agora eu queria escancarar todas as portas. Inscrevi-me numa aula de hidroginástica num clube do bairro, onde o som de senhoras rindo e espirrando água era a mais pura melodia da liberdade. Fiz amizade com um grupo de viúvas animadas que se autodenominavam as Desimpedidas e que toda sexta-feira escolhiam um novo restaurante na cidade para almoçar. Eu, que por décadas só comia o que sobrava para não desperdiçar, agora experimentava sabores que nem sabia que existiam. Enquanto isso, a guerra silenciosa dos advogados se desenrolava. Doutora Arruda me mantinha informada. A primeira notificação formal chegou, como ele previra. Era do escritório de advocacia dos Carvalho, um dos mais caros e temidos da cidade. O texto era uma obra-prima de agressividade passiva. Solicitavam uma reunião amigável e conciliatória para discutir o bem-estar e a segurança financeira de Irene Guzmão, expressando profunda preocupação com suas recentes e impulsivas decisões que colocam em risco um patrimônio construído por uma vida inteira. A resposta do Dr. Arruda foi igualmente elegante e letal. Ele agradeceu a preocupação, informou que a saúde financeira e mental de sua cliente era excelente, atestada por laudos que seriam apresentados em momento oportuno, e que qualquer tentativa de coagi-la ou de questionar sua capacidade seria recebida com as medidas judiciais cabíveis, incluindo um processo por danos morais e a apresentação do dossiê detalhado sobre os empréstimos que o jovem casal vinha retirando das contas da mãe nos últimos anos. Após essa troca de gentilezas, o lado de lá silenciou. A ameaça da interdição por hora havia sido neutralizada. Eles sabiam que eu estava armada. A implosão da vida de Eduardo e Sofia, no entanto, não precisou da minha ajuda. Ela seguiu seu curso natural. A perda do carro fora apenas o começo. Sem o fluxo constante do meu dinheiro, o castelo de cartas do estilo de vida deles desabou. O aluguel do apartamento de luxo atrasou. As faturas dos cartões de crédito, que eles agora tinham que pagar, viraram uma bola de neve. A tensão, antes disfarçada por jantares caros e presentes de grife, transbordou em brigas constantes e amargas. A notícia da separação me chegou através de Helena, minha amiga historiadora. A sobrinha dela era vizinha de andar dos Carvalho. Parece que a menina Sofia voltou para a casa dos pais, ela me contou, com a naturalidade de quem narra um fato histórico. Dizem que a culpa de tudo, segundo a mãe dela, é do mau casamento que a filha fez, com um rapaz que não tinha onde cair morto e que só se sustentava às custas da mãe simples. A ironia era tão amarga que me fez sorrir. Eu, que nunca fui boa o suficiente para eles, agora era a culpada pelo fracasso do filho deles. Os meses se passaram. O outono deu lugar a um inverno ameno. Meu neto, Lucas, fez seu primeiro aniversário. Recebi um convite protocolar, enviado pelo correio, para uma pequena festa na casa dos Carvalho. Uma foto do meu neto sorrindo estava estampada no convite. Meu coração doeu. Enviei um presente caro, entregue por uma loja. Mas não fui. Eu não pisaria novamente em território inimigo, não para ser tratada como uma peça decorativa na festa da vida deles. Foi no início da primavera que a rendição aconteceu. Não com uma visita ou uma ligação, mas da forma mais antiga e talvez mais sincera de todas. Uma carta. O envelope, deixado na minha caixa de correio, era de um papel simples. Meu nome estava escrito com a caligrafia de Eduardo, mas parecia a letra de um homem cansado. Sentei-me na minha poltrona, a mesma de onde eu vira tantos capítulos da minha vida se desenrolarem, e li as palavras que mudariam tudo mais uma vez. Mãe, começava a carta. Sei que não tenho o direito de te chamar assim. Uma mãe é um porto seguro, e eu fui a tempestade que tentou afundar o seu barco.
Escrevo esta carta não para pedir que me deixe atracar de novo, mas para, talvez, pedir perdão por ter me tornado a tempestade. A Sofia me deixou. Na verdade, ela nunca esteve comigo. Estava com o status, com o carro, com o apartamento que a gente ia comprar com o seu dinheiro. Quando a fonte secou, o amor dela secou junto. Ela e os pais dela me culpam por tudo. Dizem que sou um fracassado. E a verdade, mãe, é que eles estão certos. Mas não pelas razões que eles pensam. Meu fracasso não foi perder o dinheiro. Foi nunca ter entendido o valor dele. Meu fracasso foi ter tido vergonha de você. Não da sua roupa, da sua casa. Eu tinha vergonha da sua força, porque ela me lembrava todos os dias da minha fraqueza. Era mais fácil te chamar de simples do que admitir que eu era um covarde, um homem de 30 e poucos anos que não conseguia se sustentar sem a mesada da mãe. O dia do Uber, eu penso nele todas as noites antes de dormir. Eu vejo o seu sorriso, aquele sorriso calmo que me gelou a espinha. Ali, eu não estava apenas colocando a senhora num carro de um estranho. Eu estava colocando a minha dignidade no lixo. A troco de quê? De um aceno de aprovação do meu sogro? De um sorriso falso da minha esposa? Eu vendi a minha alma por um prato de lentilhas, mãe. E agora, estou faminto e com a alma vazia. Eu perdi o meu filho. A Sofia usa o Lucas como uma arma. Só posso vê-lo nos fins de semana, com hora marcada. E quando eu o olho, eu vejo os olhos do meu pai. E sinto uma vergonha que me queima por dentro. Que tipo de exemplo eu sou para ele? Não estou escrevendo para pedir dinheiro. Pela primeira vez na vida, estou me virando com o meu salário de arquiteto. Vendi meu carro, mudei para um apartamento minúsculo. É duro, é humilhante. Mas cada conta que eu pago, cada refeição que eu compro com o meu próprio suor, parece uma pequena vitória. Parece o começo de algo real. Eu não sei se o que eu quebrei entre nós tem conserto, mas eu precisava que a senhora soubesse disso. Que o filho ingrato e arrogante que a senhora viu naquele dia está lentamente tentando aprender a ser um homem. O homem que a senhora e o pai tentaram criar. Dobrei a carta, as folhas manchadas com as minhas lágrimas. A raiva, a mágoa, o gelo que se formara no meu coração, tudo começou a derreter. Aquele era o meu filho, o menino perdido, finalmente, encontrando o caminho de volta. Decidi encontrá-lo, não por ele, por mim. Eu precisava ver em seus olhos se a humildade daquelas palavras era real. Concordamos em nos encontrar num café simples, no meu bairro. O meu território. Ele chegou pontualmente. Estava mais magro, o rosto marcado pelo cansaço, mas havia uma nova luz em seu olhar. Uma luz de quem parou de fugir de si mesmo. Ele não tentou me abraçar. Apenas se sentou e esperamos o café chegar em silêncio. Sua carta, comecei. Foi a coisa mais honesta que você me disse em muitos anos. Foi a primeira vez que fui honesto comigo mesmo. Ele respondeu, a voz baixa. E ali, naquela mesa de fórmica, com o cheiro de pão na chapa no ar, ele me contou tudo. O castelo desmoronado, a solidão, a luta diária para se reerguer. Ele não se vitimizou. Apenas narrou os fatos, as consequências de suas próprias escolhas. Quando ele terminou, eu o encarei. Eu te perdoo, Eduardo, eu disse. E o alívio que inundou seu rosto foi a coisa mais real que eu vira nele em muito tempo. Eu perdoo o meu filho, que se perdeu. Mas o homem que você foi terá que trabalhar muito para reconquistar o meu respeito. E as coisas, entre nós, nunca mais serão como antes. Elas serão melhores, porque serão baseadas na verdade. E então, eu estabeleci as novas regras do jogo. Primeiro, nosso relacionamento não é mais financeiro. Meu dinheiro é meu, sua vida é sua. Você vai se reerguer com seu próprio trabalho, e eu serei a primeira a aplaudir cada passo seu, mas não vou mais construir a estrada para você. Segundo, eu tenho a minha vida, meus amigos, minhas viagens, meus interesses. Você é bem-vindo nela, como meu filho, para um café, para uma conversa sincera. Mas eu não sou mais o seu centro de emergências. Sou sua mãe, não sua rede de segurança. E terceiro, seu filho. Lucas é meu neto, e eu o amo incondicionalmente. Mas não serei uma arma na sua guerra com Sofia. Meu relacionamento com ele será nos meus termos.
Se vocês não conseguirem resolver isso como adultos, os advogados resolverão. Ele ouviu cada palavra, assentindo em silêncio. Quando terminei, ele apenas disse: "Eu entendo, mãe, e eu aceito. É mais do que eu mereço." Saímos daquele café e, pela primeira vez em anos, caminhamos lado a lado na calçada, não como uma obrigação e sua financiadora, mas como dois adultos, mãe e filho, sobreviventes de uma tempestade, olhando com cautela para um horizonte que começava a se limpar. A conta da dignidade havia sido paga por ambos. E agora, a colheita da paz podia, finalmente, começar. Os anos que se seguiram àquela dolorosa, porém libertadora, conversa no café foram a verdadeira primavera da minha vida. Eu, que vivi por 70 anos acreditando que minha principal função era ser o porto seguro dos outros, descobri a alegria de ser o meu próprio navio, desbravando mares que eu mesma escolhia. A paz que se instalou em minha alma não era a calmaria do tédio, mas a serenidade vibrante de quem tem o controle do leme. Minha vida ganhou um ritmo delicioso. As manhãs de hidroginástica com as Desimpedidas eram sagradas, um ritual de risadas, fofocas inofensivas e celebração mútua da nossa liberdade tardia. Com Helena, minha amiga historiadora, tornei-me uma exploradora da minha própria cidade. Visitamos museus que eu nem sabia que existiam. Assistimos a concertos de música clássica no Teatro Municipal e descobrimos pequenas livrarias de sebo onde o cheiro de papel antigo era o melhor perfume do mundo. A viagem a Minas Gerais havia despertado em mim uma paixão adormecida. Criei um pequeno blog que chamei de As Rotas de Irene, onde eu postava fotos e crônicas das minhas pequenas aventuras. Começou como um diário para mim mesma, mas, para minha surpresa, outras mulheres da minha idade começaram a ler e a comentar. "Irene, sua história me inspirou a fazer minha primeira viagem sozinha", escreveu uma senhora de Sergipe. "Obrigada por me lembrar que ainda há estrada pela frente", comentou outra de Porto Alegre. Eu, sem querer, havia me tornado uma instrutora de um novo tipo de jornada, a viagem de volta a si mesma. Enquanto isso, eu observava, de uma distância saudável, a lenta e árdua redenção de Eduardo. Ele cumpriu sua palavra. As visitas, que recomeçaram tímidas, tornaram-se um ritual de domingo. Ele sempre ligava antes. "Mãe, a senhora está livre para um café amanhã?" Sem compromisso. Ele nunca vinha de mãos vazias, mas seus presentes eram de uma natureza diferente. Era um bolo de fubá da padaria que eu amava, uma muda de lavanda para o meu jardim ou simplesmente o jornal do dia. Eram presentes de atenção, não de obrigação. Ele falava do seu trabalho, da luta para reconstruir sua carreira do zero. Abriu um pequeno escritório de arquitetura em uma sala alugada no centro, focando em pequenas reformas para clientes de classe média. Não havia glamour, mas havia uma dignidade em sua voz que eu não ouvia há anos. Ele falava de seus projetos com o mesmo brilho nos olhos que tinha quando me mostrava seus desenhos na faculdade. Estava se reerguendo não com o meu dinheiro, mas com seu próprio talento. A questão do meu neto, Lucas, foi resolvida como deveria ser, com a lei e a ordem. Com a assessoria firme do Dr. Arruda, estabelecemos um acordo formal de visitação. Sofia e os Carvalho, vendo que eu não cederia a chantagens e que tinha o melhor amparo legal, foram forçados a cooperar. Todo sábado, eu passava a tarde com meu neto. Eu o levava ao parque, ao zoológico, lia histórias para ele na minha poltrona. Tornei-me para ele o que eu fora para seu pai, um porto de estabilidade e amor incondicional, mas desta vez, um porto com regras claras, cujas marés não podiam ser manipuladas por terceiros. O tempo passou. 2 anos se passaram desde o infame dia do Uber. Meu aniversário de 72 anos se aproximava. Na semana anterior, Eduardo me ligou. "Mãe, eu sei que a senhora não gosta de grandes festas, mas eu gostaria de te dar um presente este ano. Um presente diferente. Posso passar na sua casa no sábado, no dia do seu aniversário, para um almoço? Eu levo tudo. E trago o Lucas." Eu concordei, curiosa. No sábado, ele chegou não com presentes caros, mas com sacolas de supermercado. Enquanto eu brincava com Lucas no jardim, ele se instalou na minha cozinha. O cheiro que começou a emanar de lá era familiar,
Uma memória distante. Quando ele me chamou para a mesa, meus olhos se encheram de lágrimas. Ele havia preparado um virado à paulista, com tutu, bisteca e ovo frito, exatamente como eu fazia para ele na infância. Demorei 40 anos para aprender a receita. Ele disse, com um sorriso tímido. Mas acho que finalmente acertei o tempero. Depois do almoço, ele me entregou um pacote. Dentro havia um grande álbum de fotos, de capa de couro, como os antigos. Eu passei meses montando isso, ele disse. Abri o álbum. A primeira página tinha uma foto do trovão azul, nosso Fusca. As páginas seguintes eram uma cronologia da minha vida, da nossa vida. Fotos minhas e de Afonso, jovens e cheios de sonhos. Fotos minhas na autoescola, ao lado de alunos sorridentes. Fotos dele, criança, em todas as festas de aniversário que eu preparei. Fotos da minha viagem a Minas Gerais, que ele pegou do meu blog. Fotos minhas com Helena e As Desimpedidas, que ele pediu às minhas amigas sem que eu soubesse. Na penúltima página, havia uma foto recente tirada sorrateiramente de mim, sentada na minha poltrona, lendo, com um sorriso sereno no rosto. E na última página não havia uma foto, havia um documento. Era uma declaração de reconhecimento e vontade, registrada em cartório. No texto, escrito em linguagem formal, mas com uma emoção que transbordava das palavras, Eduardo reconhecia formalmente cada sacrifício que fiz por ele ao longo da vida. Ele renunciava a qualquer expectativa futura sobre minha herança, afirmando que meu patrimônio era fruto do meu trabalho e deveria servir única e exclusivamente à minha paz e segurança. E terminava dizendo que o maior legado que eu lhe dei não foi o financeiro, mas o exemplo de dignidade que ele só agora aprendera a entender. Junto ao documento havia um pequeno envelope. Dentro, 2 vouchers para uma viagem de 1 semana para os Lençóis Maranhenses, com tudo pago, para mim e para uma acompanhante. Eu juntei o dinheiro por 1 ano, com o lucro do meu primeiro grande projeto. Ele disse a voz embargada. É para a senhora e para a dona Helena, porque a senhora me ensinou que a maior liberdade é poder escolher o próprio caminho, e eu quero que a senhora continue escolhendo os seus. Naquele momento, toda a dor, toda a mágoa dos anos de humilhação se dissolveu completamente. Eu me levantei e o abracei. E o abraço não foi o de uma mãe que perdoa um filho errante. Foi o abraço de 2 pessoas inteiras. 2 adultos que haviam viajado por um deserto de dor e se reencontrado do outro lado, mais fortes e mais sábios. Hoje, aos 73 anos, minha vida é uma estrada ensolarada e cheia de curvas interessantes. Viajei para os Lençóis com Helena, uma aventura que rendeu as melhores histórias para o meu blog. Continuo a dar minhas aulas de culinária, mais por prazer do que por necessidade. E vejo meu filho e meu neto regularmente. Nossa relação, reconstruída sobre os alicerces sólidos do respeito, é o bem mais precioso que possuo. Às vezes, quando estou sentada na minha varanda, vejo um SUV preto, igual àquele, passar na rua. E eu não sinto mais nada, nenhuma pontada de dor, nenhuma sombra de humilhação. Apenas a gratidão serena por aquele carro ter sido o Uber que me levou para o melhor destino de todos, eu mesma. Meu nome é Irene, e eu passei a vida ensinando as pessoas a dominar uma máquina para encontrar a liberdade. E foi preciso ser humilhada pela máquina mais cara de todas para entender que a verdadeira liberdade não está na chave de um carro, mas na coragem de assumir o volante da própria vida, mesmo que, para isso, seja preciso começar pegando um ônibus. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.